Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês agradecemos imensamente pela companhia de sempre. A todos vocês, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas vibrações, auxiliando assim neste trabalho de semeadura do Evangelho. Então hoje aqui nos encontramos dando sequência naquela proposta, aquele nosso propósito de estudarmos o Livro dos Espíritos. Então hoje estamos aqui para mais um encontro de estudo e reflexões com base em sua introdução. No nosso último encontro, estudamos uma parte do item de número 6 da introdução, em que Kardec deixou aqui para nós um resumo da doutrina espírita, conforme ele mesmo disse. Vamos resumir. Então aqui no item de número 6, ele fez um resumo do que nós encontramos basicamente na doutrina espírita. Então aqui ele nos falou, neste início do item número 6, que estudamos no nosso último encontro, ele falou acerca de Deus, ele falou acerca da criação do universo, ele nos falou acerca dos seres materiais, dos seres imateriais, ele nos falou acerca também dos espíritos, a vida no mundo espiritual, a vida aqui no corpo físico ou a vida corporal. Ele nos falou acerca também da alma encarnada, ou seja, de nós quando aqui nos encontramos no corpo físico. Nós comentamos também as anotações de Kardec quando ele nos falou que nós somos compostos por 3 partes: corpo físico, alma e um laço fluídico que liga a alma ao corpo físico. E este laço fluídico tem um nome que se chama perispírito. Numa oportunidade, numa ocasião apropriada, faremos um estudo específico ou vários estudos específicos acerca do perispírito. Então aqui Kardec também nos falou que o espírito, ele não é um ser abstrato, como muitas pessoas acham que o espírito é como se fosse uma fumaça. Não, o espírito, ele tem corpo, e exatamente o perispírito também é o corpo do espírito. Kardec também nos falou, e comentamos no nosso último encontro, de diversas classes dos espíritos, de acordo com a evolução. Os espíritos pertencem a diversas classes. E Kardec, para efeito didático, conforme comentamos no nosso último encontro, fez uma classificação em 10 classes ou ordens. Ele também nos disse, estudamos no nosso último encontro, que os espíritos não ocupam perpetuamente uma classe. Aqui está a lei do progresso. Estamos evoluindo constantemente. E ainda ele disse que a vida material, a vida que nós estamos vivendo aqui na Terra, é um verdadeiro vestibular, conforme nos fala Bezerra de Menezes. É uma prova para muitos, para a maioria,
é também aquele momento de expiação ou de reparação dos equívocos do passado. E para muitos outros, é uma missão. Ele nos falou também, e comentamos no nosso último encontro, que ao deixar o corpo físico, nós voltamos, nós retornamos para a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. Ele nos falou que nós precisamos passar por uma diversidade. Não deu aqui números quantitativos, mas uma quantidade enorme de reencarnações. E ele também nos informa, através dos espíritos amigos, que as encarnações dos espíritos que alcançaram um certo grau evolutivo, elas acontecem sempre na raça humana, que foi exatamente esta raça que Deus escolheu para nós, seres imortais, progredirmos. E ainda ele diz da seguinte maneira que as qualidades da alma são exatamente as qualidades do espírito. A alma, ela possui uma individualidade antes da encarnação e mantém essa individualidade após a desencarnação. Não desapareceremos jamais, manteremos a nossa individualidade. E ainda ele disse, para consolo de todos nós, que ao voltarmos ao mundo espiritual, através do fenômeno que conhecemos com o nome de morte, do corpo físico, porque nós não morremos, então ao voltarmos ao mundo espiritual, nós reencontraremos todos aqueles entes queridos, em especial, que conhecemos ou que convivemos aqui na Terra. O espírito encarnado acha-se sob a influência da matéria. Então é por isto que nós não temos muita percepção do mundo espiritual, porque temos esta barreira que é o corpo material, o corpo físico. E então aqui fizemos um resumo do que nós estudamos no nosso último encontro e daremos continuidade a partir deste momento ao estudo desta forma resumida da doutrina espírita que encontramos aqui neste item de número 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. Então Kardec, na sequência, diz o seguinte, que os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, conforme já havíamos comentado, não é apenas aqui na Terra que existem vidas. Vidas existem em todos os globos do universo. Todos os globos do universo são habitados. Se assim não fosse, Jesus não teria afirmado: há muitas moradas na casa do Pai. Se Jesus disse há muitas moradas, significa que existem moradores. E aí ele diz na sequência que os não encarnados ou errantes, comentamos superficialmente sobre essa situação de espírito errante, então aqui ele fala que os não encarnados ou errantes são todos aqueles espíritos que não estão encarnados e que precisam reencarnar, então são espíritos errantes. Então aqui ele diz que os espíritos errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por aí, por toda parte, no espaço e ao nosso lado. Não pense que você está sozinho ou que você está sozinha. Conforme nos afirmou o apóstolo Paulo, há uma nuvem de entidades, de espíritos fora do corpo físico que estão constantemente do nosso lado de acordo com as afinidades. Então aqui ele nos afirma que estão por todo lado, por todo o espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós, uma população invisível. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e, ao mesmo tempo, sobre o mundo físico, atuando sobre a matéria
e sobre o pensamento e constitui uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Então aqui Kardec nos informa que existe uma multidão de fenômenos da natureza que nós encontraremos explicações aqui na doutrina espírita. Então aqui ele nos fala ainda que as relações dos espíritos com os homens são constantes, conforme nós encontramos na questão 459, que os espíritos estão constantemente conosco, estão constantemente influenciando as nossas atitudes. Então, na questão 459, nós encontramos isto. Vamos demorar bastante até chegar na questão 459, mas com a graça e permissão de Deus, um dia nós chegaremos lá. Então aqui ele nos fala sobre estas relações constantes, e aí ele começa a nos falar acerca dos bons espíritos, que os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então este é o comportamento, esta é a missão dos bons espíritos, nos sustentarem nas provas da vida, nos ajudarem a suportar, para que possamos suportar as provas da vida com coragem e resignação, ao passo que os maus espíritos ou os espíritos ignorantes, eles nos impelem para o mal. E para esses espíritos é um gozo, é uma felicidade ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então, os espíritos desencarnados, eles não são diferentes de nós. Muitos de nós, dependendo da nossa condição evolutiva, dependendo da nossa invigilância, nós também, em muitas situações, muitos de nós ficamos felizes em ver os outros caírem, em ver os outros sucumbirem. Ao passo que muitos irmãos, muitos de nós que estamos por aqui encarnados, ficamos tristes em observar estas cenas, ficamos felizes ao ver as pessoas se dando bem, adotando escolhas acertadas para a vida. Então, assim é o comportamento dos espíritos superiores, ficam felizes com os acertos e ficam tristes com os erros. Os espíritos inferiores, ao contrário, eles ficam tristes com os acertos e felizes com os nossos erros. E aí ele diz na sequência que as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Então, as comunicações, elas são ocultas ou ostensivas. E aí ele diz, aí ele explica cada uma dessas duas, que as ocultas, as comunicações ocultas se verificam pela influência, boa ou má, que exercem sobre nós a nossa revelia. Então aqui essas comunicações ocultas, elas acontecem desta forma, a nossa revelia, seja ela uma influência boa ou ruim. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Aqui são as chamadas inspirações. Cabe a cada um de nós, de acordo com a nossa vigilância ou invigilância, discernir se é uma boa ou uma má inspiração. E aí ele diz na sequência que as comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, aquela comunicação mediúnica direta, através da escrita, da palavra, ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Então aqui eles nos falam que essas comunicações ostensivas, elas quase sempre acontecem por meio daqueles intermediários, aqueles que são as pontes
entre mundo material e mundo espiritual, que nós conhecemos com o nome de médiuns. Os espíritos, acrescenta Kardec, que os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação, ou seja, por chamado. Você evocar um espírito é você chamá-lo. E aí ele diz que podem evocar-se todos os espíritos. Lembrando que esta chamada evocação não é jamais aconselhada. Kardec fez isto naquele tempo da codificação por necessidade, mas nos dias de hoje não é aconselhável, mesmo numa reunião mediúnica, você fazer uma evocação, porque você não sabe qual espírito vai comparecer ali, porque você não tem este controle. E numa evocação, o espírito evocado pode comparecer ou não, ele não é obrigado a comparecer, atender ao seu chamado. Então aqui ele diz que podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como o das personalidades mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhe seja permitido fazer-nos. Então você pode evocar qualquer um em uma reunião mediúnica e questioná-lo também acerca de qualquer coisa. Não quer dizer que ele vá comparecer e que se ele comparecer, se um espírito comparecer, se é o espírito realmente que você chamou. Pode ser outro que veio no seu lugar, na condição de um intruso, na condição de um brincalhão, para lhe passar informações equivocadas, já que você está chamando. E aí ele diz que os espíritos são atraídos em razão da simpatia. Então é a questão energética, é a questão magnética, por simpatia. Então se você participa ou venha participar de uma reunião mediúnica, não espere que todos os espíritos vão se aproximar de você. Não, de forma alguma. Da mesma forma de qualquer um de nós, é de acordo com a simpatia. Seja simpatia para o bem, ou seja, boas energias, ou sejam energias desequilibradas. Os das energias equilibradas irão se aproximar de você se você estiver com as energias equilibradas. Os espíritos com energias desequilibradas irão aproximar-se de você em você se encontrando em desequilíbrio. Então é por isso que os espíritos amigos, e Jesus nos falou sobre isto, é preciso que mantenhamos a nossa casa mental sempre limpa, sempre organizada, sempre equilibrada, para que possamos atrair sempre os bons espíritos. Se queremos atrair a companhia dos bons espíritos, nos assemelhemos a eles, porque os bons espíritos jamais estarão em desequilíbrio. Então é por isso que Kardec aqui nos fala que nós atraímos de acordo ou em razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores, então aqui Kardec começa a falar mais uma vez dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, em uma reunião mediúnica, seja por evocação ou espontaneamente, se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. Então, os espíritos superiores, eles comparecem a estas reuniões com o maior prazer, com a maior alegria. Se todos aqueles que estão ali participando daquela reunião, se ali realmente predominar o amor do bem e o desejo sincero de melhoria,
de instrução. A presença deles afasta os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Então, os espíritos inferiores, via de regra, eles não comparecem em reuniões sérias, mas eles têm liberdade de acesso naquelas reuniões onde realmente impera a frivolidade, a curiosidade das pessoas e predominam os maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis desses espíritos inferiores, só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então, essas mistificações, na prática, elas acontecem quando um espírito comparece e, mesmo não sendo um espírito esclarecido, ele usa o nome de um espírito venerado, por exemplo, um Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, o próprio Cristo. Muitos espíritos em reuniões mediúnicas se identificam como sendo o próprio Cristo e às vezes passam informações assim de uma certa forma equilibradas, mas em algum ponto ele vai deixar bem claro que não é um espírito realmente que está se identificando ou que se identificou, porque ele não vai conseguir manter a postura daquele espírito equilibrado que ele está usando de forma incorreta, de forma mentirosa, o seu nome. E aí Kardec, ele nos dá aqui uma receita de como como eu, como cada um de nós, podemos distinguir os bons dos maus espíritos. Então ele diz que distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Não é difícil, é extremamente fácil, porque os espíritos superiores, conforme já falamos, usam constantemente de linguagem digna, linguagem nobre, linguagem repassada da mais alta moralidade, que está completamente despoluída de qualquer informação equivocada, de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria que eles usam, a mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Agora, a dos espíritos inferiores, a linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Então, conforme dissemos anteriormente, quando um espírito inferior usa o nome de um espírito superior para enganar as pessoas, em muitas situações eles usam palavras, eles usam conselhos dignos, conselhos corretos, mas na sequência eles se contradizem porque eles não conseguem manter aquela linha, manter aquele equilíbrio, manter aquele prumo, por ignorância ou mesmo por malícia. Os espíritos inferiores, eles zombam. Espírito superior jamais zomba da nossa ignorância, tem a maior paciência. Agora, espírito inferior zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios. Então aqui Kardec,
nos orienta que as comunicações sérias, elas só são verdadeiramente dadas, só comparecem espíritos para dar essas informações sérias, essas comunicações sérias, em centros espíritas realmente sérios, onde reúne íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Então, comunicações sérias apenas em locais sérios, onde realmente se reúne aquela comunhão de pensamentos para o bem, conforme Jesus nos disse, que estaria onde 2 ou 3 estivesse reunido em nome dele. E estar reunido em nome de Jesus é estarmos reunidos não em corpos, mas reunidos em pensamento para o bem. E ainda Kardec acrescenta que a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Então, a moral dos espíritos superiores é exatamente de acordo e em acordo com a moral do Cristo, nesta máxima evangélica. E aí Kardec, através dos espíritos amigos, grafou aqui a máxima evangélica. Então, reunião mediúnica, estar reunido verdadeiramente com o Cristo, é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de se proceder, mesmo para as suas menores ações. Mesmo nas menores ações, nós precisamos nos comportar assim, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aqui eles nos dizem que esta não é uma regra simplesmente aqui da terra, que Jesus deixou para nós aqui na terra. É uma regra universal. E ainda ele acrescenta que ensinam-nos os espíritos superiores que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Então, Kardec, no nosso estudo anterior, ele nos disse que nós temos 2 naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. E aqui ele nos orienta que, através dessa manutenção equivocada do egoísmo, do orgulho, da sensualidade, que são paixões inferiores, nós nos aproximamos e nos mantemos nesta natureza animal, prendendo-nos à matéria. E aí ele diz que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Então, para nos aproximarmos, para nos avizinharmos da natureza espiritual, é preciso desprender-nos da matéria, ou seja, desapegarmos-nos da matéria. E ainda ele diz que cada um de nós devemos nos tornar úteis de acordo com as faculdades e os meios que Deus colocou em nossas mãos para nos experimentar. Então, cada um de nós precisamos nos tornar uma peça útil neste imenso tabuleiro divino, nesta imensa máquina divina. E ainda ele acrescenta que o homem, no sentido genérico, aquele mais poderoso, aquele mais forte, deve amparar o fraco, tem o dever de amparar o fraco, porquanto transgride a lei de Deus todo aquele ou toda aquela que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante que está numa condição de fraqueza. E ainda eles dizem, ensinam os espíritos superiores, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de
todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos da terra. Então, para cada estado de inferioridade ou superioridade, no mundo espiritual, existem penas para o estado de inferioridade e felicidade para o estado de superioridade, que são desconhecidos para nós aqui na Terra. E aí ele encerra este item de número 6, nos dizendo ainda o seguinte: mas ensinam também a haver falta, ou melhor, ensinam também não haver faltas irremessíveis, ou seja, não existem faltas sem perdão, que a expiação não possa apagar. Conforme nos disse o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Então aqui ele nos lembra, os espíritos superiores nos lembram, que não existem faltas sem perdão e que a expiação consegue resolver todos esses problemas em relação às faltas. Meio de consegui-lo, ou seja, meio de conseguir este perdão, encontra todos nós nas diferentes existências que nos permite avançar conforme os nossos desejos e esforços. E ainda ele diz, na senda do progresso para a perfeição, que é o destino final. Então, o nosso destino ou a nossa destinação é esta perfeição relativa. E aí encerra dizendo que Kardec colocou aqui que este é o resumo da doutrina espírita como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então aqui Kardec fez este resumão, neste item de número 6, da introdução de O Livro dos Espíritos, dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. E aí ele diz: vejamos agora as objeções ou oposições que se lhes contrapõem. Então, nos itens posteriores que estudaremos na sequência dos nossos próximos encontros, a partir do item de número 7, Kardec deixou aqui relacionados algumas ou várias oposições dos contraditores da doutrina espírita, ou seja, aqueles que são contra a doutrina espírita, que eram naquela época e que muitos ainda nós encontramos nos dias de hoje, em relação a todos estes ensinamentos que se encontram na doutrina espírita. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome do Senhor Jesus para darmos continuidade a estas belíssimas reflexões destes ensinamentos tão belos para a nossa orientação, instrução e iluminação espiritual. Até breve, meus irmãos e irmãs.